Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Mas eu quero falar para você sobre a história do Natal. Sobre a história do Natal. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, dos cristãos, desconhece a história da própria igreja. Isso tem gerado muita confusão. Em algumas igrejas, você sabe que existem igrejas onde se é proibido comemorar o Natal. Você sabe disso? Onde as pessoas são proibidas pelos seus líderes de trocar presentes, de celebrar o Natal, e se fala dessa data como sendo uma data, na verdade, até infiltrada de uma festa pagã dentro da igreja para confundir os cristãos. Se diz que a árvore é um símbolo diabólico, é um símbolo maligno, a árvore de Natal e coisas semelhantes. Em algumas igrejas se ensina isso. Isso tudo acontece em função da ignorância dos próprios líderes de ir procurar fontes para estudar a história da igreja, a história do Natal, para esclarecer o povo. E deixa eu começar dizendo para você que a comemoração do Natal dentro da igreja do Senhor Jesus é algo absolutamente legítimo. Amém? Embora é lógico que ao longo do tempo muitas coisas foram sendo incorporadas de até outras festas, mas isso não significa que a festa do Natal seja uma festa pagã ou tenha a sua origem no paganismo. Aliás, eu fico chocado de ver pastores criticando o Natal, proibindo membros da sua igreja de comemorar o Natal, de celebrar o Natal, quando na verdade essa é a única época do ano aonde todo o mundo se volta para Jesus, pensa em Jesus, fala de Jesus, até os ateus se dobram a Jesus e celebram o Natal. E numa época como essa, aonde muitas vezes a igreja critica tanto a incredulidade, a idolatria, aonde num momento como esse a incredulidade desaparece, todo mundo começa a desejar paz no mundo, paz às pessoas, aos vizinhos, paz entre os países. Se fala sobre paz, se fala sobre um momento e um tempo de celebração, e tudo no mundo se volta para Jesus, e justamente nessa época ainda existe gente falando contra o Natal. Não dá para entender. Essa incoerência eu não consigo entender. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre a história do Natal. Da onde vem a celebração do Natal e por que 25 de dezembro? Da onde vem essa história e da onde vem essa data? Deixa eu começar mostrando para você algumas paranoias que existem por aí nas igrejas, para você entender como o povo de Deus tem se tornado um povo supersticioso e até mesmo paranoico. Os códigos de barra, por exemplo, usados no comércio, eles contêm no princípio, no meio e no fim 3 números, que são sempre os mesmos. Qualquer código de barra tem 6 no início, 6 no meio, 6 no final, 666, que no livro do Apocalipse é o número da besta. Com isso, as igrejas chegaram à conclusão de que até o leite que você compra no supermercado da esquina seria parte de uma mega conspiração diabólica contra os cristãos. Curioso é que os próprios exemplares da Bíblia Sagrada, os CDs e livros evangélicos, também são comercializados hoje em dia pelo sistema de código de barras. Então, provavelmente, até a Bíblia que você comprou é do diabo. Outros insistem que o anticristo, também citado no Apocalipse, seria o Papa. Recentemente apontaram o ex-presidente Barack Obama como o último e forte candidato. Como não deu certo com ele, a bola da vez é o Donald Trump, que tem até uma grande chance de ser, pelo jeitão dele.
Com certeza o cabelo dele é o cabelo do anticristo. Aquilo ali... Existem até mesmo alguns que chegam ao extremo de ensinar que o nome Jesus esconderia uma invocação secreta ao deus grego Zeus. Talvez pela semelhança do som. Jesus, Zeus. Para eles, somente o nome do Senhor Jesus, em hebraico, Yeshua, seria realmente um nome cristão. Então, os milhões de fiéis que em toda a história da humanidade invocaram o nome Jesus, seriam, seja em inglês, em espanhol, em português ou qualquer outra língua, estariam invocando o nome de um Deus pagão. Mas essa paranoia, ela não é novidade. Falta de conhecimento da história da igreja causa essa confusão toda. Essa paranoia ela não é novidade. Já no período da Reforma, que foi um período de 1517 até 1648, mas já no início da Reforma, em 1517, muitos cristãos começaram a considerar que o Natal era uma festa pagã, ao ponto de, na Inglaterra, e em algumas colônias americanas nos Estados Unidos, naquilo que viria a se tornar os Estados Unidos, foi inclusive considerada uma manifestação fora da lei. Houve um período na Inglaterra e na América em que comemorar o Natal era passível de ser preso, por causa dessa paranoia. Mas isso durou pouco tempo, e logo o Natal reconquistou o primeiro posto entre as celebrações cristãs, sendo hoje, com certeza, a festa cristã mais popular, embora, de fato, a festa cristã mais importante seja a Páscoa. O equívoco inicial é afirmar que os primeiros cristãos não comemoravam o Natal e que essa tradição teria começado com o imperador Constantino, que teria cristianizado uma festa pagã, que era a festa do Sol Invictus. Essa festa, a festa do Sol Invictus, era uma festa que girava em torno do solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? O solstício de inverno é um fenômeno astronômico que marca o início do inverno. E esse fenômeno ele ocorre normalmente no dia 21 de junho, no hemisfério sul, e no dia 22 de dezembro, no hemisfério norte. E esse dia, ele é marcante porque é o dia onde você tem o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. Então, para nós, no dia 21 de junho, é o dia mais curto, o sol brilha menos e é a noite mais longa em termos de cronologia. E no hemisfério norte, nos países da Europa e da América, é no dia 22 de dezembro. E esse termo solstício, tem origem no latim solstitius, que significa ponto onde a trajetória do Sol aparenta não se deslocar, onde parece que o Sol parou. Essa data, ela tinha grande importância para diversas culturas antigas, que geralmente realizavam celebrações e festivais de caráter agrícola, ligados às suas religiões. Então, no calendário chinês, por exemplo, o solstício de inverno chama-se Dongzhi. Se você for à China, já aprende aí uma palavra, uma expressão em chinês. Dongzhi. Nem sei se a pronúncia está certa. Para os nórdicos, era a festa do Yule, ou Yule. Mas o fato histórico é que os cristãos já comemoravam formalmente o nascimento de Jesus, pelo menos antes ou desde o segundo século, desde o século II. E é quase certo que eles já faziam isso anteriormente. Segundo as teorias paranoicas, a igreja escolheu o 25 de dezembro, que seria o dia em que os pagãos do Império Romano celebravam a Saturnália. E o que era essa Saturnália? A Saturnália era uma festa dedicada ao deus Saturno. Além de outros deuses, alguns romanos adoravam um outro deus chamado Mitra, que é um deus babilônico, outros adoravam a Marte, que era um deus grego, mas o grosso do povo romano adorava a Saturno. Então, num período do ano, no final do ano, no mês de dezembro, era comemorada a Saturnália. E os cristãos paranoicos acharam que os elementos dessa festa pagã foi trazido para dentro da igreja.
O que era a Saturnália? Era um festival em honra a Saturno. As festividades começavam no dia 17 de dezembro e iam até o dia 23 de dezembro. Era um feriado extenso, de 17 a 23 de dezembro, e esse feriado ele era celebrado inicialmente com um sacrifício no templo de Saturno, um banquete público, seguido de troca de presentes, e acontecia uma atmosfera de carnaval na cidade toda, que derrubava as normas sociais. Então, nessa época, os senhores serviam aos escravos. Os senhores se fantasiavam de escravos, os escravos de senhores, e os escravos sentavam à mesa, e os senhores serviam à mesa para os escravos no período da Saturnália. Durante a comemoração da Saturnália, naquele período de 17 a 23, ocorria o solstício de inverno, que no hemisfério norte acontece no dia 22 de dezembro, e nesse dia, então, os romanos denominavam o dia do sol invicto, o dia do sol vencedor, porque como era o dia mais curto do ano, mas depois, com o passar dos dias, os dias iam se alongando até chegar à primavera, onde você tinha agora o fim do inverno, o início de uma nova temporada. Aquele ali já era a comemoração antecipada do sol vencedor, o sol que não era derrubado ou que não era vencido pelas trevas do inverno. O imperador Aureliano, anterior a Constantino, é que introduziu o culto oficial ao sol invicto, no ano 270 depois de Cristo. Ou seja, os cristãos já comemoravam o Natal antes de 270 depois de Cristo, e a festa do Sol Invicto só veio no ano 270, fazendo do Deus Sol a primeira divindade do Império Romano. Então presta atenção, a Saturnália era um período de 17 a 23 de dezembro, no dia 22 acontecia o solstício, o dia 25 de dezembro, então, não era o dia do sol invicto, era o dia 22, não o dia 25. Portanto, esse dia, o dia do sol invicto, não tem nada a ver com a celebração do Natal cristão. Nada. São datas diferentes. Lamentavelmente, a má vontade torna difícil de se entender o mais óbvio, que é se a igreja levou os pagãos a aceitarem a Cristo, fazendo que deixassem de comemorar um falso Deus para celebrar o nascimento de Jesus, então é a igreja que levou o cristianismo aos pagãos e não o contrário. Amém? A adoção do dia 25 de dezembro, de maneira nenhuma pode ser vista como a introdução de qualquer crença pagã dentro da igreja. Ao contrário, se esse fosse o caso, então esse seria exatamente um ótimo sentido da data de celebração do Natal, ou seja, o mesmo dia de uma antiga festa pagã, mostrando a vitória de Jesus sobre o paganismo. O nascimento de Jesus é o nascimento ou é o nascer do verdadeiro sol. Ele é chamado, em Malaquias 4:2, de sol da justiça. O sol da justiça. Esse sol da justiça é o sol invicto sobre as trevas das antigas crenças. Se antes as pessoas celebravam um mito, agora elas celebram o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia! A igreja se esqueceu e não sabe que as raízes do cristianismo estão no Antigo Testamento. Na prática, na verdade, do judaísmo. As festas judaicas, elas têm o seu cumprimento profético em Israel, em Jesus e na igreja. As festas judaicas oficiais, que estão na palavra, instituídas por Deus, são 3. A Páscoa, o Pentecostes e a festa de tabernáculos. Mas, em Israel na cultura judaica, existem algumas outras igrejas que são, algumas outras festas que são extra-bíblicas. Como, por exemplo, as duas mais famosas e mais fortemente celebradas pelos judeus são o Purim, que é uma festa que celebra a história do livro de Esther, que fala sobre um plano que aconteceu na Pérsia para tentar destruir o povo de Deus. E Esther livrou o povo daquele aniquilamento, daquele holocausto. Então, até hoje se celebra a festa do Purim. E a outra festa
é a festa do Hanukkah. E o que é a festa do Hanukkah? A festa do Hanukkah, ela é também conhecida como festa das luzes. Ela acontece exatamente agora, no final do ano. Nós estamos em pleno Hanukkah. O Hanukkah de 2017, ele começou no dia 12 e vai até o dia 20. Então nós estamos em pleno Hanukkah, que é a festa das luzes, a festa também chamada de festa da dedicação. Da onde vem essa festa? A palavra Hanukkah significa isso, dedicação. Hanukkah também vem de Hanukkah, e Hanukkah significa eles descansaram no 25º. Presta sua atenção nisso. A festa do Hanukkah, chamada festa das luzes, ela vem de uma outra palavra, a palavra Hanukkah vem de uma outra palavra, a palavra Hanukkah significa celebração, significa dedicação, e ela vem de Hanukkah, que significa eles descansaram no 25º. Da onde vem essa festa? Vou te dar alguns dados históricos. Em 336 a.C., Alexandre o Grande começou a reinar no lugar do seu pai Filipe II. Ele começou a reinar com 20 anos de idade. O reino de Alexandre se tornou um reino vastíssimo, alcançando desde a Líbia, ao leste, até chegar à Índia, no oeste, incluindo Grécia, Macedônia, Capadócia, Frígia, Bitínia, Síria, Mesopotâmia, Assíria, Armênia, Pérsia e etc. Esse reino se tornou um reino poderosíssimo, mas aos 32 anos, Alexandre morre e o seu vasto reino foi dividido primeiramente em 4, depois, por causa de guerras entre os 4, ficaram 2. Então o seu reino basicamente foi dividido em 2. Um reino egípcio, da onde vieram os reis que eram chamados reis Ptolomeus, e um reino sírio, da onde vinham os reis chamados reis Seleucidas. Em 180 a.C., sobe ao trono um rei Seleucida, ou seja, greco-sírio, chamado Antíoco Epifânio. Em 167 a.C., depois de conseguir dominar uma revolta dos judeus em Jerusalém, que eram dominados por eles, pelos gregos-sírios, Antíoco Epifânio consegue dominar essa revolta em Jerusalém, e como vingança pela revolta, ele entra no templo, profana o templo, ele sacrifica um porco no altar de Deus, ele bota uma estátua de Júpiter dentro do templo, picha as paredes do templo, remove todos os utensílios sagrados, proíbe a circuncisão, proíbe a leitura do Torá, queima as cópias do Torá que eram encontradas, sob pena de morte, que alguém que possuísse a Torá sofreria pena de morte, proíbe todos os tipos de celebrações judaicas e desenvolve no povo um ódio ainda mais forte contra aqueles dominadores. E aí, numa cidade chamada Modim, ao sul de Jerusalém, um sacerdote judeu chamado Matatias, no hebraico Matitiahu, ele se rebela contra os gregos-sírios e, incrivelmente, esse homem consegue juntar um grupo de camponeses que formam uma pequena guerrilha e conseguem começar a guerrear contra os gregos-sírios. E depois da morte de Matitiahu, um dos seus filhos, chamado Judá, consegue expulsar, porque esse exército consegue crescer, essa guerrilha consegue crescer, e ele consegue expulsar todos os gregos-sírios de Jerusalém, e durante mais de 60 anos, esses homens nunca mais conseguiram voltar a invadir Jerusalém. Incrivelmente, porque era um exército formado de camponeses, que não tinham experiência de guerra. Milagrosamente, Deus capacita esses homens para expulsar os gregos-sírios de Jerusalém, eles retomam a cidade, e no ano de 164 a.C., Judá, que ficou conhecido como Macabeu, Judas Macabeu, que significa martelo, porque ele era violento, ele consegue expulsar, e no ano 164 a.C., Judá purifica o templo. E o dia da dedicação do templo, ou da rededicação do templo a Deus, ele tira as imagens idólatras, ele volta a fazer os sacrifícios, ele institui novamente o sacerdócio levítico, ele purifica o templo, e no dia 25 do mês de Kislev, o mês de Kislev, para os judeus, ele está acontecendo agora.
porque é um mês que fica mais ou menos entre o mês de novembro e o mês de dezembro. Então nós estamos, no calendário judaico, nós estamos vivendo hoje no tempo do mês de Kislev. E nós estamos vivendo hoje a festa do Hanukkah. Nós estamos celebrando aqui, se nós fôssemos judeus, se isso aqui fosse uma sinagoga, nós estaremos hoje aqui celebrando a festa do Hanukkah. E no dia 25 do mês de Kislev, o templo é rededicado ao Deus de Israel. Só que houve um problema. Quando eles entram no templo e eles começam a procurar por azeite para acender o menorá, aquele candelabro de 7 pontas, eles só encontram um frasco de azeite com óleo o suficiente para queimar apenas durante um dia. Ainda assim, Judá manda que seja colocado o óleo no menorá, o menorá é aceso e milagrosamente, mais uma vez, aquele óleo que deveria durar apenas um dia, dura 8 dias, que foi o tempo suficiente para que os sacerdotes colhessem as azeitonas, preparassem novo azeite, ungissem o azeite com oração e voltassem então a alimentar o menorá. E por causa então desse milagre, os judeus passaram a celebrar a festa da dedicação, também chamada festa das luzes, por causa da luz do menorá. Flávio Joséfo, o maior historiador da história do povo judeu, ele diz que, anualmente, quando se celebrava o Hanukkah em Jerusalém, Jerusalém se tornava a cidade mais linda da face da terra. Porque numa época em que não havia eletricidade, todo mundo em todas as casas acendiam velas, lamparinas, no próprio templo haviam centenas de candelabros que eram acesos e a cidade ficava completamente iluminada pelas chamas, por isso o nome de Festa das Luzes. A cidade ficava linda por causa das luzes acesas, na época do Hanukkah. E a Judéia ficou independente dos gregos-sírios até o ano 63 a.C., quando começa o domínio romano. Então, olha só, essas festas, todas essas festas, as festas judaicas, todas elas são festas agrícolas. Elas têm um caráter espiritual, instituído por Deus, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, elas têm um caráter espiritual, mas Deus marca a data de cada uma dessas festas em momentos de semeadura e colheita. Então a festa da Páscoa é a festa da colheita da cevada. A festa do Pentecostes é a festa da colheita do trigo. A festa dos tabernáculos é a festa da colheita do figo, da tâmara, da romã e da uva. A festa do Hanukkah, ela coincide com a época da colheita das azeitonas, que começa em novembro e o azeite fica pronto em dezembro. O Hanukkah preconiza que em cada casa judaica e em templos ou sinagogas judaicas seja aceso o Hanukkah. O Hanukkah é um candelabro de 9 pontas. O menorá é um candelabro de 7 pontas. O Hanukkah é um candelabro de 9 pontas. Por que 9 pontas? Porque aquele óleo encontrado por Judá, na época lá de Antíoco Epifânio, acendeu o menorá e durou 8 dias. Então, como é que se celebra o Hanukkah? Entre outras coisas, você pega um Hanukkah, um candelabro de 9 pontas, e você tem 9 velas. A vela do meio chama-se Shamash. É a vela que Shamash significa servo. Essa vela, no primeiro dia da festa, você acende 2 velas. O Shamash e uma segunda vela. E a cada dia, com a vela principal, a vela serva, Shamash, você acende mais uma vela, e no final dos dias, dos 8 dias, você tem as 9 velas acesas. E cada uma dessas velas tem uma significação de a luz que está entrando dentro daquele lar. Para cada vela acesa é feita uma oração, pedindo que Deus ilumine aquela família, ilumine aquela casa, traga luz para o ano que vai se iniciar, porque logo em seguida vem a festa do Rosh Hashanah, a festa do Ano Novo. Então se começa a pedir
pelo ano que vai começar, de um ano de luz, um ano onde a luz de Deus ilumine a família, traga criatividade, traga prosperidade, traga bênçãos para aquela casa. A cada dia, o que o judeu não sabe é que aquela vela principal, o shamash, a vela que é a vela que serve a todas as outras, ela na verdade aponta para Jesus, que é a luz do mundo. Quando se celebra a festa das luzes, sem saber, estão celebrando aquele que é a luz do mundo, Jesus. Amém? O Hanukkah de 2017 vai do anoitecer do dia 12, que é o dia 25 de Kislev, até o anoitecer do dia 20. Agora olha só, João 10, versículos 22, João 10, versículos 22 e 23. O evangelista João diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. A festa do Hanukkah. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E quando você lê essa porção do Evangelho, nunca eu vi um cristão tendo a curiosidade de perguntar: que festa é essa que João cita? A festa da dedicação. Eu não vi nunca um cristão ter a curiosidade de perguntar: que festa é essa que João cita aqui e que nunca ninguém perguntou? Essa festa é a festa do Hanukkah. E é justamente nesse contexto que Jesus se levanta no templo e diz: eu sou a luz do mundo. Quando a cidade de Jerusalém está toda iluminada, se tornando a cidade mais linda do mundo da sua época, do seu tempo, Jesus declara: eu, na verdade, sou a luz do mundo. O que a igreja se esqueceu é que a igreja primitiva só tinha uma referência, que era o judaísmo. O Hanukkah aponta para Jesus, que é a luz do mundo. Lucas 2, de 11 a 14, diz assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus, quer bem. Você consegue entender que no primeiro Natal, os anjos celebraram? Que se os anjos celebraram no primeiro Natal, agora, no Natal 2017, também a igreja deveria se juntar aos anjos para celebrar que veio ao mundo a luz, o Salvador. Ele nasceu. Amém? Aleluia! Jesus nasceu para ser a luz do mundo. Jesus nasceu para ser o pão da vida. Jesus nasceu para ser o caminho, a verdade e a vida. A igreja, quando ela se esquece dessas coisas, quando ela para de ler para entender a sua história, a sua origem, sabe, uma das coisas que mais me fascina hoje é querer descobrir a minha história, a história da minha família. E de repente eu comecei a ver algumas coisas que eu desconhecia. De repente eu comecei a ver na família, na história da família da minha esposa, algumas coisas que ela desconhecia. Nós começamos a descobrir que as nossas famílias têm origem no judaísmo, em famílias judaicas. O nome Coelho é um nome judaico. O nome Queiroz, porque todo mundo só me conhece como Fragalo, mas eu também sou Queiroz. O nome Queiroz é um nome judaico. E a gente começa a descobrir certas coisas que vão descortinando. E é uma coisa fantástica quando você começa a entender de onde você veio, porque quando você entende de onde você veio, você começa a entender para onde você vai. Sabe, quando eu começo a analisar até mesmo a data do meu nascimento, eu começo a ver um propósito de Deus. Eu não sou a favor de numerologia não, mas eu comecei a entender umas coisas meio esquisitas, sabia? Porque eu nasci no dia 27 de janeiro, que por um acaso é o mesmo dia do aniversário de Mozart. Por um acaso é o dia em que os judeus foram libertados dos campos de concentração na Alemanha nazista. Por um acaso, dia 27/1,
27,2 é um número que fala de comunhão, 7 é o número da perfeição, 1 é o número da divindade. 27/1 de 1958, 1 o número de Deus, 9 o número do Espírito Santo, 5 o número da graça, 8 é o número de uma vida que recomeça e se transforma em algo diferente. Você consegue entender que Deus tem um propósito para a sua vida? Não estou preocupado com o dia que você nasceu, não. Não estou preocupado se você tem nome ou não com raiz no judaísmo, porque o que importa é que o seu nome tenha raiz em Cristo, porque a Bíblia diz que o seu nome, sendo Queiroz, o Coelho ou qualquer outra coisa, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas o seu nome só está escrito no livro da vida por causa desse dia, hoje, que aconteceu há 2017 anos atrás, ou um pouco mais ou um pouco menos, porque há uma defasagem aí de calendário e não importa. Por que o dia 25 de dezembro? Porque a igreja, ela conhecia o dia 25 de Kislev. Dizer que o Natal é uma festa que vem do paganismo é um absurdo, e eu vou dizer para você por que a igreja começou a dizer isso. Eu vou dizer agora para você por que a igreja começou a dizer que a festa do Natal é uma festa com infiltração da festa do Sol Invicto, uma festa romana, só por uma razão, uma coisa chamada antissemitismo. Só por causa disso. Se a igreja não tivesse desenvolvido ao longo da história o antissemitismo, ela teria admitido e entendido o 25 de Kislev é para nós a festa da luz do mundo, que é Jesus. O que menos importa nessa história é se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, coisa que tem uma probabilidade até bastante grande. Não vou nem perder tempo aqui para explicar isso para você, porque eu já falei de tanta coisa técnica e histórica que não vale a pena de eu tentar colocar mais. Você já não gravou o que eu falei, imagina se eu falar mais. Há uma possibilidade forte de que Jesus tenha nascido realmente no mês de dezembro e até mesmo no dia 25. Mas isso agora nem importa, porque o que menos importa é se realmente essa é a data, ou se foi em abril, ou um pouco antes, ou um pouco depois. O que importa é que nós celebramos a chegada da luz do mundo. Você já deve ter ouvido algum pastor, mas a árvore de Natal, essa árvore é uma coisa do diabo. Engraçado que no livro de Gênesis diz que havia no jardim 2 árvores, e uma dessas árvores era a árvore da vida. Por que você tem que olhar para uma árvore de Natal e pensar que é uma árvore idólatra, ao invés de dizer, não, essa árvore, ela aponta para a árvore da vida, que é Jesus? Você entende que o Natal tem tudo para a gente poder evangelizar as pessoas do mundo, mas a igreja perde o seu tempo matutando nas coisas que o diabo tentou infiltrar dentro da cabeça dos crentes? Porque nós deveríamos olhar e dizer, a árvore de Natal, ela fala da árvore da vida, que é Jesus. Porque a Bíblia está lotada de árvores, falando de árvores e comparando inclusive cada um de nós a uma árvore, dizendo que a boa árvore produz bons frutos. E que Jesus é a árvore, nós somos os ramos. Ele é o tronco, nós somos os ramos. Aquela árvore de Natal, ela aponta para Jesus, embora nas culturas nórdica e em tantas outras exista uma celebração pagã que não tem nada a ver com o cristianismo, que fala de árvore, que fala de presente. Não interessa, isso é o de menos. Você entende uma coisa? A gente hoje na igreja canta música em ritmo de rock. Quem é que inventou o rock? Eu não tenho problema nenhum se você disser que foi ele. Mas sabe o que a gente fez com o rock? A gente trouxe para dentro da igreja e disso a gente fez isso. Você entende que o trabalho da igreja ao longo dos séculos tem sido exatamente esse? Pegar coisas que o diabo usa e trazer para o uso de Deus. A gente não está preocupado em usar só aquilo o que Deus criou, mas de envergonhar o diabo e dizer, seu otário, você achou que ia se dar bem? Pois a gente pegou e botou isso para Jesus. Não me interessa se 25 é ou não a data do sol invicto. Eu sei que o invicto, o invencível, é o sol da justiça, que é Jesus. Amém? E eu quero decretar aqui, em nome de Jesus, esse o melhor Natal da sua vida.
Eu estou dizendo isso pela fé, profeticamente. Sabe, eu teria tudo para dizer, olha, esse está sendo o pior Natal da minha vida. Aconteceu de tudo. A gente viu o nosso neto mais velho, agora mais velho, porque já tem um mais novo. Agora sou bisavô. Né, porque o segundo é o bis. Eu agora sou bisavô. O primeiro, mais velho, passou por uma que deixou todo mundo de cabelo em pé. Todo mundo apavorado. Todo mundo pensando assim, caramba, como é que vai ser isso? Os médicos tentando encorajar a gente pensando, eu sei, é bacana falar isso quando você está falando para o filho dos outros. Quando é para o nosso, quando é para o seu neto, para o seu filho, você vê o seu filho no CTI, vê o seu neto no CTI, vê uma criança no CTI com risco de vida. Quando você começa a ver essas coisas todas, você começa a pensar, meu Deus do céu, como é que vai ser, como é que não vai ser, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Isso tinha tudo para ser o pior Natal da nossa vida. Mas eu estou profetizando, esse vai ser o melhor Natal que a gente já viveu. Sabe, não dê corda para o diabo. Não fique dando munição para ele, lamentando, reclamando, murmurando. Não, comece a olhar para Deus, olhe para Jesus, olhe para Ele que é a luz do mundo e creia, Ele vai trazer sobre a sua vida luz, paz, alegria, vida vitoriosa. 2018 há de ser o melhor ano da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.